pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Vida na Vida. A gente já está um bom tempo falando, né, de vida na vida através desse projeto tão especial. Nas últimas semanas a gente sempre trouxe aqui um pastor amigo, conhecido nosso, que tem sido uma bênção, tem sido de uma riqueza tremenda o nosso bate-papo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve agora para você ficar sabendo toda vez que a gente coloca algo novo aqui. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou com um grande amigo, um pastor muito querido, faz parte da minha vida ministerial desde o início, porque a gente foi inclusive ordenado no mesmo dia, na mesma noite. É verdade. E foi uma noite muito, muito especial, inesquecível para a gente, lá no ano 2000. Eu estou com o meu querido pastor Alberto, que é pastor na Nova Vida de Nova Holanda, já há muito tempo, né, Alberto? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos, e não apenas isso, ele é pastor da Nova Vida, criado na Nova Vida, tem uma experiência tremenda com Deus, tem uma família maravilhosa e tem sido usado por Deus na área de ensino, pastoreando a sua igreja também, e é uma honra, um prazer imenso, não apenas ter você aqui, mas caminhar perto de você, Alberto. Seja bem-vindo. Amém, bispo. Uma beleza maravilhosa, uma graça de Deus, eu creio, da gente estar aqui, participar da Vida na Vida. Tem sido um meio, um instrumento de Deus para alcançar muita gente. Eu ouço toda semana o pessoal comentando, falando, inclusive desafia a gente que está na igreja, pastor, eu vi o podcast, tem que pregar isso aqui na igreja e tal, aquele assunto lá e tal. E a gente vai vendo e isso tem renovado o entendimento de muitos de nós a respeito de assuntos que às vezes num culto, numa pregação, a gente não toca, né? Verdade. E aqui de maneira bem simples, de maneira bíblica, de maneira prática, a gente tem visto, tem sido uma bênção. E eu hoje, para mim é um privilégio estar aqui e poder partilhar essa comunhão maravilhosa, com certeza tem sido uma bênção. Na nossa igreja lá, como eu falei, né, a gente, não vou falar 20 anos, ela já fez 20, mas eu estou há 19, um ano depois que eu fui para lá, e tem sido uma experiência maravilhosa, né? A gente tem vivenciado os momentos sempre novos em Deus, e a cada ano, a cada semestre, agora virou o semestre, a gente já olha, diz, tem algo novo aí à frente aí. Eu creio que essa expectativa do novo, a gente não pode perder de maneira alguma, né? Isso aí. Quanto mais o tempo passa, não, Deus tem algo novo aí, Deus tem algo novo aí, isso é vida na vida. Isso é bom demais, né? Você tem experimentado esse renovo de Deus sempre, né? Isso aí, com no certeza. ministério. Amém. Eu vejo isso, né? E como é importante a gente perceber, a gente olha e vê, a gente faz aniversário da igreja, a gente vê que Deus renova. A gente fica pensando, tipo, a última aula que eu dei, qual a próxima aula, o que eu vou falar, não tenho nada. É impressionante como Deus mostra o novo, Ele é a inspiração, Ele é essa vida que flui em nós por Jesus e nos faz viver, como Jesus falou, né? Uma vida abundante, né? Verdade. Alberto, é tão, assim, faz tanto parte da minha história, porque não apenas a gente foi ordenado na mesma noite, que foi no dia 26 de outubro de 2000, né? De vez em quando eu erro essa data, mas eu acho que foi isso aí. É 26. Acho que foi uma sexta, né? Alguma coisa assim. Uma sexta ou uma quarta, uma quinta. Algum dia lá de semana, para poder que os pastores estivessem com a gente. Mas também nossas igrejas nasceram muito perto uma da outra, né? A igreja que eu estou pastoreado há 20 anos, comemorou os seus 20 anos há pouco tempo atrás, e parece que foi ontem que eu estava lá também com você, em Nova Holanda, comemorando 20 anos, finalzinho do ano passado. A Nova Holanda ela foi inaugurada em novembro de 2003. 2003. E Jacarepaguá em junho de 2004. Isso aí. Foi uns 6 a 7 meses de diferença aí. E a gente tem experimentado nesse crescimento que a igreja tem tido à medida que o tempo está passando. E assim, cada vez que eu vou lá na Igreja de Nova Holanda, eu percebo assim, que a igreja parece que está mais madura, as pessoas estão crescendo, estão abraçando uma visão muito especial. Então, nosso carinho aí, nosso abraço para todo mundo que está assistindo da Nova Vida, especialmente hoje da Nova Holanda. E se você ainda não conhecer o pastor Alberto, ele está nessa nossa caminhada há muito tempo com a gente, tem sido um instrumento de Deus, tem ajudado outros pastores, e graças a Deus por isso. Alberto, a gente conhece muito pouquinho, às vezes, da sua história. Antes da gente falar propriamente assim das coisas que a gente pode falar de... Cada pastor acabou contando um pouquinho da sua história para as pessoas conhecerem. E às vezes se inspira a gente, a benção. E depois a gente acabava tocando num aspecto dentro daquela história, ou no que aquele pastor estava vivendo.
e tentando assim dissecar mais. Hoje a gente quer falar sobre um aspecto muito, muito interessante que Deus tem nos apontado nessa direção. Nós vamos falar de honra. Mas antes de falar, me fala um pouquinho da sua história com Jesus. Eu lembro de você bem novo lá em Bom Sucesso. Sim, sim. Eu cheguei em Bom Sucesso em 87, 88. Estava fazendo 14 anos. Na verdade, foi no início do... Foi em março e eu faria 14 anos em julho. Então, cheguei com 13 anos e foi uma experiência muito especial para mim. Na verdade, eu embarquei mais na minha mãe, que ficou apaixonada por Deus através do programa da Rádio Relógio do Bispo Roberto. Ok. E ela ouvindo aquilo marcou, mexeu muito. Ela foi com uma amiga e eu fui como curioso. Fui como curioso, não queria ir de maneira nenhuma, porque sempre ela ia no culto da tarde das senhoras. Que tinha, se não me engano, às quartas-feiras. E era a hora do futebol da tarde, aquela coisa, e a gente acaba perdendo, então aquilo mexia, mas tinha que ir. E marcou, a gente ficou lá um tempo, depois ela não pôde ficar à distância, mas o meu irmão ficou, o meu irmão mais velho que eu, que hoje não está na Nova Vida, está na Academia da Fé. Sim. Mas ele ficou e eu fui ficando com ele, mas ela não ficou. Mas o tempo que ela ficou foi o suficiente para ela passar pelas águas. E depois, com muita dificuldade de locomoção, de caminhada, meu pai também não entendia muito bem as coisas, ficou meio que proibindo ela de ir e tudo mais, e ela acabou ficando numa igreja mais próxima de casa. Mas a Nova Vida marcou muito meu irmão, ele ficou muito mais frequente, né? Ele amadureceu mais rápido e tudo mais, e eu fui lá, ficando lá, e até que um dia teve o culto dos jovens lá, eu não me lembro quem era o líder, não me recordo se era o pastor Carlos, ou se era o pastor Alexandre. Eu acho que era o pastor Alexandre, em seu tempo lá. Aí aquilo... sim, pastor Alexandre. Lembrei, ele marcou, porque ele, de uma maneira muito clara, né, muito sincera, ele falou, não sei porque vocês estão aqui, eu não sei porque que eu estou aqui, vocês são mais jovens do que eu e tal. Ele brincou ali, e aquilo foi marcando a gente numa sala, a gente ficou, eu peguei uma identificação muito grande por ele, a partir daquele dia ali, e naquele dia a gente criou um vínculo com o jovem da igreja. Mas eu tinha um problema. Eu era um adolescente, eu não era um jovem. Só que eu sempre fui um pouquinho maior, né? Em termos de tamanho. E eu lembro que o pessoal ficava mexendo comigo. Pô, rapaz, tu tem que ir para a Palavra Viva. E eu não curtia aquela galera meio pequena, eles ficavam mais brincando. Eu não curtia muito, não. Eu ficava nos jovens, até que veio o retiro. E quando chegou no retiro, marcou, porque aí no retiro, na organização do retiro, teve que fazer a tal da autorização para quem era de menor. E quando eu levei a autorização, era o pastor Fragalha que estava embarcando. Ele não era o líder, mas ele iria, né? E o que me salvou foi o carro dele. Por quê? Porque ele falou, cara, você não precisa de autorização, você é desse tamanho aqui, não sei o quê, rasga isso, joga isso fora. Eu falei, pastor, você não pode rasgar isso aí não, como é que eu vou embarcar, não sei o quê. Não, tu não vai não. E eu levei aquilo a sério, é um pastor, cara. Eu levei a sério, eu fiquei num canto lá, caraca, não vou ao retiro, cara. Aí o carro dele não pegou. Tiveram que empurrar um Fusca dele. Aí eu falei, é a hora. Eu fui lá e ajudei. Aí quem ajudou, ele deu umas preferências lá na hora e eu embarquei nisso. Aí ele falou, cara, te salvou, te salvou. E isso foi tocando, isso foi envolvendo e a gente foi se aproximando. E até que eu fui num domingo, nunca tinha ido domingo. Fui num domingo num culto. E a gente... Primeiro você foi no retiro, então? Fui no retiro. No retiro, aí domingo o retiro foi muito próximo, assim. E o retiro foi algo assim, sem palavras, foi em Valença. Em Valença. Foram alguns anos que nós fomos lá. E a partir dali aquilo começou a marcar o meu coração. Não tinha me batizado ainda, mas fui. Isso foi um diferencial muito grande, porque as pessoas olham, né? Você se batizou, você conhece alguém na igreja, você tem alguma habilidade. Eu não tinha habilidade nenhuma, não conhecia quase ninguém e nem era batizado. Mas a forma como a Nova Vida sempre tratou isso, de maneira muito simples, não muito burocrática, sem ferir a Bíblia, mas nunca me diminuiu porque eu não era batizado, eu não podia ir, eu não era batizado, não podia isso, aquilo, outro. Isso foi mexendo muito comigo e a partir dali a gente não parou mais. Foi um passo atrás do outro, um momento após o outro, até que na juventude a gente foi se envolvendo mais. Eu lembro que teve uma troca, o pastor Alexandre
Assumiu a igreja. Depois eu lembro que passou esse período 88 e tal, e estava começando a nascer uma ideia de uma igreja de piedade, que ela foi inaugurada em 94. 94, eu lembro, fevereiro de 94. E ali foi um marco para mim. Por quê? Porque eu acabei pegando afinidade com o pastor Alexandre. E eu falei, poxa, eu vou para lá. Eu vou para lá e tudo mais. Naquela época eu estava namorando e tal. Pedi a ele, falei com a Nádia. Nádia, poxa, o pastor Alexandre tem que fazer um casamento. Não, ele faz, cara. Eu lembro que ela falou, ele faz, tem um valor aí, mas eu falei, mesmo, filho. Falou de um valor, brincando. Eu falei, não, a gente vê. E eu fui. Aí quando inaugurou a igreja, ele foi para lá. Você estava na inauguração? Estava na inauguração, 94, estávamos lá. Um dia quente. Eu lembro, fevereiro, não sei se era antes ou depois do carnaval, mas foi aquele... Foi antes, foi dia 4 de fevereiro. Aquele início de ano, 40 graus no Rio de Janeiro. Foi impressionante. E eu lembro que é bem grande lá no cinema, e os ar não estavam tão... Não tinha ar-condicionado. Não tinha, o FIC ficou... Um calor absurdo. Aquele... Se você tem uma ideia, para piorar a situação, eu toquei bateria no dia. Então, se tinha alguém com calor, o baterista estava encharcado. Mas estava todo mundo encharcado de suor. Um calor inesquecível. Eu lembro que nesse dia, quando eu falei com ele, ele falou, não, faço tudo mais. Mas aí o bispo Jorcelino, ele falou assim, não, você não vai. Você não vai. E ele não explicou muito por que eu não ia. E depois eu perguntei para ele, também falou que não sabia explicar. Não ia para onde? Para Piedade. Para ficar em Piedade. Tá. Aí eu falei, é mesmo, bispo? Não, você não vai não. E eu parei assim e fiquei na minha. E depois de um tempo perguntei para ele. Aí eu nem sabia, mas tu não tinha que ir, mas eu não sabia por quê. E ele não soube explicar naquele dia. Depois a gente foi entender o porquê. E tudo isso foi meio que clareado para mim no dia do meu casamento. Porque quando eu casei, realmente o pastor Alexandre fez o casamento. E em Bom Sucesso. Em Bom Sucesso. Fez o casamento em Bom Sucesso, ele veio fazer o casamento em 96, 2 anos da igreja inaugurada. Eu lembro que ele ficou mexendo muito comigo, porque na época, em Piedade, ele ficou levando um período uns cantores. Eu lembro que naquela época ele levou o Kleber Lucas lá. E o Kleber Lucas fez um corte de cabelo. Isso. Naquela época. E ele ficou mexendo comigo. E aí, eu falei, mesmo, vou botar. E eu tentei fazer, não deu certo. Tentei fazer, mas não deu certo. E eu lembro disso, era perto do casamento. Eu lembro que eu fui em Piedade, o Kleber Lucas lá ministrando, e eu fui falar com ele do casamento. Beleza, passou. Quando passou, ele falou, não, vou lá sim e tal. E no dia do casamento, quando eu olhei, eu falei, pô, mas o bicho sereno tá ali, cara. Eu falei, será que o pastor Alexandre mudou? Eu fiquei olhando, mas tranquilo. Fiquei só... E os garotos botando uma pilha em mim lá, os meninos, falando, rapaz, mudou e tal, não sei o que, teu casamento agora é o bispo. Eu falei, é mesmo? Não, tranquilo. E o pastor Alexandre organizou com o bispo e não falou nada comigo. Porque o bispo pediu para orar no momento do casamento. E naquele dia, ele meio que, não vou dizer meio diretamente, ele profetizou o meu ministério. Seria 6 anos depois. Aí ali eu entendi, e tal, acredito que ele também, o fato de eu não ter ido para lá, entendeu? Não ter ido para lá, e isso ter marcado minha vida. O pastor Alexandre falou, não, bicho, você não fez questão de fazer participar. Tudo mais, eu lembro que no dia, ele fez quando ele pegou o microfone, ele fez um silêncio. Ele fez um silêncio, e ele falou para a Andréia. Aí ele falou assim, você sabe quem está casando? Que ótima pergunta para fazer no dia do casamento. E a gente estava de joelho, foi no momento de dar o joelho e tal, a gente de joelho. Para não esquecer mais. Eu me lembro depois para levantar, eu fiquei nervoso para levantar dali. Mas ali ele profetizou e mostrou. Mas o pastor Alexandre teve uma marca muito grande para mim. Por que eu fiz questão e falei isso para o bispo? Ele me perguntou, né? Por que você falou, Alexandre? Vou ter que tirar ele de lá. E Piedade estava no início, eram 2 anos, então a igreja estava muito numa dinâmica, o pastor ali animado e muita coisa acontecendo na igreja de Piedade. E ele falou para ele, vai ser mais difícil vir e tal. Eu falei, não, bicho, mas aí eu expliquei para ele. Porque eu me lembro que em 90 eu fui ordenado diácono em 93, um ano antes da igreja de Piedade. E eu me lembro que na época tinha os diáconos mais antigos. O Walter, a galera da antiga, o Céus, a galera antiga. E ele sempre ficava pegando no nosso pé. Não, a gente é que manda, você não tem que se meter aqui. Não. Quando surgiu a ideia de ordenar,
eu imaginava que era essa galera que estava um pouco à frente, Sim. como o Sérgio Falcão, tinha o próprio pastor Jorge Firme e tudo mais, É. até porque eu era solteiro. E a Aham. Nova Vida não tinha esse hábito. Ah, é verdade. Você Não era, tinha. você era um dos poucos diáconos solteiros, Aí né? foi quando o pastor Alexandre ele chegou numa reunião, isso antes dele ir para a Piedade. Ele reuniu e falou, gente, nós vamos ordenar, precisamos disso e tal, não sei o quê. Não me lembro se ele associou isso à Igreja de Piedade, alguém iria, não me lembro bem. Mas ele colocou isso e eu disse para ele, rapaz, olha só, eu não tenho a menor condição, cara. Eu solteiro e tudo mais, e eu tinha acabado de resolver negócio de quartel, Aham. estava terminando o ensino médio, não queria servir, o pastor Fragari na época estava nativo e me ajudou lá É. a não servir e tudo mais, e eu falei isso para ele, falei, e outra coisa mais importante, Deus não falou nada comigo, cara, como é que eu vou assumir um compromisso de diácono? Deus não colocou nada disso para mim. E ele falou, olha, eu não sei o quanto você vai acreditar, mas Deus colocou isso no meu coração. Então, é uma decisão sua, mas Deus colocou isso no meu coração. Eu falei, tá bom, mas Deus não falou. Então eu falo o seguinte, você fica vindo nas reuniões, sem compromisso, e depois ele te vê. Aí eu fui indo nas reuniões. Ele fez algumas reuniões, o bispo participou de uma outra, e na última o bispo Joscelino foi bem direto. Falou, olha, tem alguns aqui, poucos, que são solteiros e tudo mais, e uns que nem têm muita certeza. Eu quero dizer bem claro para vocês, eu vou ordenar vocês, e alguns aqui, com a bênção não minha, mas com a bênção do pastor Alexandre. Porque ele tem uma convicção que eu ainda não tenho. Aí eu falei, Jesus, que... Ele falou assim... Era para ser uma palavra de encorajamento, mas deixa você com a pulga atrás. Ele tem uma certeza que eu não tenho. Eu falei, amém, então vamos lá. E me lembro que naquela... Eu não sei se... O Bispo Roberto faleceu em 94, não foi? Não, antes. Eu acho que foi perto disso, Por aí. 93, eu acho. 93, 94. Eu me lembro que nesse período foi quando o Bispo Roberto estava doente. Se eu lembro, ele estava doente, tinha ido para os Estados Unidos e tudo mais. E foi nesse período aí, nesse meio aí de piedade e tudo mais, o Bispo Roberto. E eu me lembro que nós marcamos, a gente tinha um chamado Morcego de Cristo lá em Bom Sucesso. E antes da ordenação... Tem que explicar para o pessoal que não conhece. Eu vou explicar para você. Morcegos é porque a gente se reunia de madrugada. Madrugada. A ideia era de madrugada porque quem conduzia a gente, que tinha o bispo permitir, era o pastor Hélio, que na época era diácono, Elinho. Isso. E pastor era só o pastor Fragari. Só que o pastor Fragari na época estava exercendo medicina, ele estava no HCE, né, inclusive na época. Isso. E ele tinha os plantões dele, os horários dele, e ele falou, gente, ó, só conta comigo à noite. Isso. E depois de 8, 9 horas. E ele falou, ó, e depende do horário que eu saio e tudo mais. E naquele período ele começou um trabalho com diáconos e uns voluntários, que era de sexta-feira, tipo um culto de oração. E o culto tomou um vulto muito grande, de libertação. Foi muito legal. E nasceu essa história. Gente, depois do culto, a gente ficou orando. E ficávamos orando, só que isso varava à noite. Aí alguém falou do morcego, ouviram o morcego e batizou com o morcego. O Fragari falou, pastor, ó, só pode ser depois de tal horário. Eu falei, gente, morcego mesmo. E o Elinho, na época, ele fazia plantão, também o médico, em Angra dos Reis. Ele estava em Angra na época, dando plantão lá, em algum hospital, alguma coisa assim. E às vezes ele conciliava de vir e chegava essa hora. Então ele falou, gente, antes de eu ir para Tijuca, eu passo aqui, mas não é Tijuca. Eu passo por aqui, a gente ora. E vingou o negócio, ficou bom demais. Era uma turma boa, né? Eram uns 10 ou 15. Aí eu lembro que um irmão da Ana Elza, o Zé Luiz, que era diácono também, ele falou do negócio de monte, vamos pro monte, para orar. Rapaz, aí ele conhecia um rapaz da Assembleia de Deus, aí o pastor Fragari ficava olhando assim, monte e tal, um ficou olhando. O pastor Jorge se amarrava, vamos embora e tal. Eu fui com vocês. Aí nós fomos, eu lembro que nós fomos subimos lá. E naquela noite foi uma experiência marcante para todo mundo, para a gente também foi para a Nova Vida, porque eu lembro que o Bispo Roberto estava doente. Esse rapaz que foi não sabia da situação. Ele só falou assim, gente, estamos aqui orando, mas olha, Deus me mostrou algo aqui simples. Ele está entregando para a Nova Vida um passaporte. Não sei. Aí o pastor Jorge, na época, falou que ele ia viajar. Ele pensou que era para ele, que ia viajar. E esse passaporte vai alcançar 2 pessoas. Não sei quem é, não sei se estão aqui. Depois nós entendemos que esse passaporte, um era o próprio Bispo Roberto, que Deus ia levar, e o outro seria a experiência que o pastor Fragari ia ver na África. E ele mesmo, depois, conversando, confirmou isso. E aquilo marcou. Naquela noite, Deus me deu uma paz no coração para a questão do diaconato. Naquela noite. Legal. Mas eu tinha aquela impressão do bispo, olha,
eu estou indo. Mas mesmo assim, com aquela impressão que eu tive, a gente era muito experiente, eu não falava que Deus falou. Eu tive uma impressão. Uhum. E eu falei, pastor Alexandre, pastor, eu só vou estar ali naquela noite. E eu me lembro que foi no dia 23 de julho de 93. Eu No meu aniversário. 28, perdão, 28. Ah, seu No aniversário. meu aniversário. Eu Tu esqueceu o seu dia do seu aniversário? Sabe que foi marcante? Ah. Eu estava completando 18 anos. Olha aí, Naquele dia, 18 anos. que legal. Então marcou e o pastor Alexandre falou, rapaz, Deus é contigo. Mas E ele foi para a Piedade, eu fiquei e a gente serviu ali 7 anos como pastor em 93, como diácono, e depois veio o ministério. Então minha vida com Jesus teve algo que tem a ver com até que a gente vai conversar aqui. Uhum. Tem muito a ver com isso, com honra, de reconhecer pessoas que Deus coloca na nossa vida, como foi para mim no início da minha caminhada, foi o pastor Alexandre, e depois quando ele saiu, o pastor Carlos, que assumiu a juventude, ele marcou muito. Ele foi a pessoa que eu olhei e falei assim, quando eu crescer, eu quero falar assim, quero pensar assim. E foi algo uma que... referência Uma mesmo. referência. Então foram pessoas que foram somando ali na minha vida ali e fizeram. É assim que Jesus faz, né? Jesus, ele usa, ele mesmo falou, né? Ele colocou a gente como discípulos e um discípulo ajuda o outro, um cuida do outro, um é mestre do outro em algum momento. Isso foi marcando muito a minha vida, a minha história com Jesus, foi através de reconhecendo Jesus na vida das pessoas. E é muito interessante porque você teve no Carlos essa referência, né, e o Carlos já esteve aqui conversando com a gente também, ele teve uma história também de algumas saídas e voltas, mas o Carlos está hoje pertinho de você ali, né? Está tomando conta da Igreja de Bom Sucesso, continua com certeza, vocês dois têm Sim. uma pegada muito parecida na parte de ensino, assim, é como se Deus quisesse que vocês permanecessem unidos, né? Mais próximos assim, justamente para serem uma bênção, uma referência um para com o outro. Sim. E nessa experiência, Alberto, assim, do seu crescimento ministerial, essa questão da honra, ela aparece diversas vezes, né? Sim. E a gente pensou em falar nisso porque isso tem ardido muito no nosso coração ultimamente. E é um assunto que eu posso estar enganado, mas a impressão que eu tenho é que se fala muito pouco na igreja sobre isso. E em algumas igrejas talvez nem tratem muito dessa questão e talvez nem vivam isso. Talvez até na própria Nova Vida Família da Fé a gente tenha muito para aprender, né, a respeito disso. Mas eu sei de alguns momentos onde a gente vivenciou o que você acabou de falar, de reconhecer nas pessoas um mérito, mérito não é a melhor palavra, mas algo que elas fizeram que afetou a nossa vida, e de alguma maneira a gente vai dizer para elas, olha, o que você fez não vai ficar esquecido, a gente quer que você saiba que fez diferença. Sim. Né? Esse é um dos aspectos da honra, né? É muito fácil você ser desonroso, é muito fácil você não dar honra às pessoas. Na verdade, no nosso automático, acho que a gente vai nessa direção, né? No piloto automático você não está muito preocupado. Há pouco tempo eu experimentei isso e muita gente tem um testemunho assim para contar, que uma pessoa me pediu algo e eu não tinha condição de fazer por ela, mas eu me desdobrei de uma maneira assim profunda para fazer o que ela estava me pedindo. E foi um sacrifício e ela era uma questão quase que de vida ou morte para ela, né? Era muito importante que aquilo acontecesse, então eu fiquei mexido com a situação, acabei fazendo. E na minha ótica, não que a gente faça porque a pessoa tem que agradecer, mas eu achei que ela ia se mostrar a pessoa mais grata do mundo, que ela ia revelar, assim, que eu fui uma pessoa que fez toda a diferença, que a gente não tem como não esperar essa reciprocidade. Relacionamentos tratam disso, né? No entanto, isso não aconteceu. A pessoa tratou de maneira muito trivial, não falou muito no assunto. Eu achei engraçado, por um lado. Mais uma vez, eu não fiz para que ela me desse alguma coisa de volta, mas me ilustrou esse princípio. Eu fiquei pensando, bom, se eu estivesse no lugar dela, não ia deixar passar sem honrar, sem agradecer muito a outra pessoa. Mas cada um vai aprendendo, a gente vai aprendendo em relação a isso. Então, para você ser desonroso, para você ser ingrato, para você ser alguém onde as pessoas não têm todo o valor para você que elas realmente deveriam ter
na sua vida, é o automático, é o que a gente vai fazer sem pensar, né? A partir disso, queria conversar com você, saber com você como é que você entende, porque a gente está falando, inclusive algumas literaturas usam exatamente essa expressão, de uma cultura. Porque uma coisa é eu honrar você agora, né? Eu quero te honrar, Alberto, e aí eu trouxe um presente para você, para revelar minha gratidão, ou então, olha, eu queria que todo mundo soubesse o que o Alberto fez por mim, né? Como ele é importante na minha vida. Eu posso falar, né? Olhando para a tela, que o Alberto é uma inspiração na minha vida, estou honrando ele de alguma maneira. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu viver numa cultura, numa atmosfera onde o tempo todo isso é normal para mim. A maneira como eu vivo é uma maneira de honrar a Deus, honrar as pessoas, honrar a minha família, honrar a minha esposa, né? E todas essas coisas que são tão importantes. E a Bíblia fala muito sobre isso. Qual é a perspectiva que hoje você tem sobre essa questão? Como é que você acha que isso hoje afeta, interfere, não na vida apenas da igreja, mas de uma forma geral? Então, eu vejo, bispo, que a honra, realmente a gente precisa permitir que cresça uma cultura. Porque nós fomos ensinados, tradicionalmente, a honrar no dia do aniversário. Fez aniversário, aí você honra. E às vezes esquece. História de casamento, não pode nem esquecer, né? Mas se você esquecer é um problema. História de casamento, o filho e tudo mais. E a gente pega esses pontos, realmente não é uma cultura. É alguma coisa mais que todo mundo faz, esporádica. Sazonal. A cultura é aquela coisa que você permite na sua vida e flui naturalmente. Você não questiona mais. Não questiona. Quem você é. Exatamente. Então, isso a gente precisa realmente trazer, crescer, porque quando a gente olha para Jesus, ele trouxe isso para o reino de Deus e ele não deixou isso fechado dentro da estrutura da igreja. Ele deixou isso nos relacionamentos. É interessante o texto quando ele vai falar de que quando a gente honra o profeta, você recebe o galardão do profeta, você honra o justo. E ele fala do honrado pequenino. Isso. Do pequenino, ele fala de você dar um copo de água e você está honrando aquela pessoa. Jesus está falando das coisas mais simples da vida. Ele fala do profeta, alguém fala, pô, estou num culto. Ele fala do justo. O justo é o igual. A gente interpreta no igual, né? O igual a você. Você é igual. Agora, o pequeno é aquele que está abaixo de você. É aquele que você não vê. É aquele que passa desapercebido. E ele fala de você... É invisível muitas vezes. Invisível, né? Na maioria das vezes. E Jesus fala de nós honrarmos, de nós reconhecer. Porque a palavra honra, a definição dela, é admiração. É você demonstrar admiração, valor, respeito, em autoestima. Sendo que Jesus não colocou isso para que a gente faça com aqueles que merecem, ou com aqueles que têm um cargo, uma posição, que devem também, mas Jesus nivelou isso para todos os nossos relacionamentos. E quando a gente está agora lendo, estudando, entendendo de como isso traz um fluir de vida no ambiente, seja na casa, na igreja, seja no ambiente de trabalho. Porque é interessante, bicho, quando Deus, a primeira vez que a gente vê a palavra honra, e Deus se reportando isso ao povo, é nos 10 mandamentos. Quando ele diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue. Essa é a primeira citação de honra. A primeira citação de honra que você vê literalmente da Bíblia, embora você possa interpretar, por exemplo, a relação lá de Caim e Abel, quando vão ofertar e tal, e a premissa, porque a premissa ela está intimamente ligada à honra. Mas a palavra honra mesmo, e Deus mostrando uma recompensa, ele fala de uma vida longa. E a gente percebe isso na Bíblia, lendo a partir desse entendimento que a honra cria um ambiente onde a vida flui. Onde a vida flui. E essa vida longa não é só a longevidade, mas ele está falando de um fluir de vida que vem de Deus. Então, você honra o teu pai e tua mãe, porque Deus direcionou isso. Então, não é a partir do teu pai e da tua mãe, é a partir do próprio Deus. Eu honro a partir de Deus. Então isso nasce num coração que teme a Deus. Eu temo a Deus, eu honro a Deus. Então, Deus, o que eu tenho que fazer? É isso? Então eu vou lá. Eu vou honrar meu pai e minha mãe. Porque alguém pode estar ouvindo e falando, pastor, você não conhece meu pai. Pastor, eu não conheci meu pai. Pastor, você não sabe como é que é minha mãe. Você não sabe como é meus relacionamentos com pai e mãe. Não
eles não merecem honra. Eles não sei se eu devo isso a eles. Então, não é uma questão de eu e você dever ao teu pai e tua mãe. É uma questão que tem a ver com Deus e você. É Deus e você. Então, Na verdade, você pode até ter dificuldades com aquela pessoa, mas você pode honrar a posição dela. sim, Apesar dela não ter feito o melhor papel que ela sim, poderia ter feito, ela tem valor na sua vida. Um valor que às vezes você acaba ignorando. isso aí. E é interessante, você mencionou naquelas datas importantes, como o aniversário de casamento, o dia da formatura, que você vai honrar aquela pessoa. Eu lembrei que às vezes certas pessoas recebem honra depois de morrerem, Sim, no dia do sepultamento. é isso aí. Então, aquela pessoa viveu 60, 70, 80 anos e a gente às vezes vai honrá-la por alguns minutos antes dela descer à terra, né? Antes do corpo dela descer. Algumas pessoas vão falar muito bem e vão honrar aquela pessoa. Por que a gente não gasta hoje uns minutinhos, Isso né? E as pessoas, os homens, as mulheres que Deus colocou ao seu redor na sua vida, Pra honrar. não podem esquecer, você não pode permitir que eles acreditem, né, que você não viu, você não percebeu o que eles fizeram na sua vida. A maneira assim, a honra tem que ser algo prático. E a mesma maneira que a desonra, todo mundo sai perdendo, quem desonra fica mal, né, porque é uma vida estranha, uma Sim. vida egoísta, uma vida sem cor. E o que não foi honrado pode até continuar com a vida normal, mas também está perdendo algo. Da mesma maneira, na honra, todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Quem honra é muito beneficiado. Sim. O que é honrado parece que é até mais, mas não, quem está honrando também Sim, é sim. muito beneficiado. É interessante, bispo, porque a gente percebe em Jesus, ele mostrando que a honra, ela pode parecer que quem está recebendo a honra, o presente, está tendo um nome no destaque, está ali todo mundo aplaudindo, ela que está sendo, mas na verdade a gente percebe que a cultura da honra, ela vai criando um ambiente ao longo do tempo que favorece, não vou dizer favorece, mas ele traz o favor de Deus, porque é um princípio do próprio Deus. A honra é um princípio do reino, que Jesus deixou muito claro no ministério dele, e que cria realmente esse ambiente. A gente percebe isso na prática, não só na igreja, você pode ter num bairro, você pode ter isso numa comunidade. Lá na comunidade Nova Holanda, a gente vê isso, às vezes, muito pequeno, devido à questão social, à questão do meio, violência, as pessoas tendo dificuldade com isso, mas eu tenho visto por um outro lado também, de poder estar conversando com pessoas e mostrar para ela que a volta dela pode ser que não esteja legal, mas ali onde ela está, na casa dela, no trabalho dela, e mais, às vezes no coração dela, ela pode criar um coração com um ambiente de honra, porque a Bíblia vai falar, por exemplo, que Jesus ele morou em Nazaré. Ele cresceu ali em Nazaré, ficou um período, não vou dizer que ele morou a vida inteira, porque Jesus andou cidade em cidade. Mas ele era conhecido como Nazareno. Conhecido lá, o Nazareno e tudo mais. E é interessante algo que eu digo e afirmo, você que está em casa, está assistindo, de como a honra ela está muito mais ligada a quem vai dar do que a quem vai receber. Porque Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele argumenta, eles arguem ele, perguntam a ele, mas ele não é o Nazareno, ele não é o filho tal, ele é isso e aquilo outro, e o texto vai dizendo perguntas sobre Jesus. Uma familiaridade. Uma familiaridade, mas aí a Bíblia fala assim, que ele não pôde fazer ali não uns poucos milagres e alguns doentes. E o próprio Jesus vai explicar que o profeta em casa, ele não recebe honra, e ele coloca isso dizendo que ali ele não foi honrado. E o que me chamou muito a atenção é que aquele ambiente onde houve uma desonra, ela impediu o fluir dessa vida, que está lá no 10º mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue. É muito interessante você ler o texto, está em Marcos, no Evangelho de Marcos, ele não diz que Jesus não quis fazer, não ele não quis, diz que ele não pôde. Ou seja, houve algo que impediu dele fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. O que deve gerar um questionamento
na mente das pessoas. Como assim Jesus não pôde? Ela não pôde. Ele não pode qualquer coisa. Não, segundo a palavra de Deus, e Deus quer que a gente saiba disso. Jesus foi impedido. Jesus não força nada sobre a gente. Sim. Né? Você tem algumas coisas que a gente faz que impedem aquilo que ele queria fazer na nossa vida, porque Deus não vai dobrar a sua vontade, né? Mas é muito interessante, porque você fez uma ligação perfeita. Onde faltou honra, faltou o fluir do poder de Deus, da vida de Deus. Porque esse curar de Jesus, esse libertar, esse prolongar da vida, a gente sabe que nós, no decorrer da vida, a gente vai enfrentar situações onde vamos precisar de uma intervenção de Deus. Nós temos inúmeros testemunhos. Então, esse fluir de Deus foi ali impedido, não porque Deus não pode, nem porque ele não quer, mas não houve honra. Não houve honra. O que foi a honra ali? Não respeitaram Jesus, não reconheceram Jesus. E é interessante que eles tinham as informações do Antigo Testamento, que viria o Messias, mas eles não reconheceram ele como Messias, não honraram ele como deveria ter sido honrado. E Jesus perdeu? Não, ele continuou sendo Jesus, ele continuou sendo o Filho de Deus, ele seguiu a sua vida, e a Bíblia vai dizer que ele chega em outros lugares, aonde, por exemplo, em Cafarnaum, a Bíblia fala, é interessante que aí você vê um ambiente onde ele não foi honrado e ele foi impedido. Aí a Bíblia vai seguir a história. Quando ele chega em Cafarnaum, a Bíblia vai dizer que ele chega num lugar, muita gente, e ele entra numa casa. Quando ele entra numa casa, o texto lá diz assim, e o poder de Deus estava sobre ele para curar. Muito interessante, estava sobre ele. Ele está dentro da casa. Aí a Bíblia fala que do lado de fora tinha um paralítico. E a Bíblia diz que 4 amigos dele, não tinha como ele entrar, era paralítico, estava numa maca, muita gente. Podia ver que na porta quase ninguém conseguia entrar. Mas a Bíblia diz que aqueles 4 homens, eles honram Jesus. Eles reconhecem. Quando você vai no texto bíblico, que está em Lucas, se eu não me falha a memória, 3 a 4 vezes, aqueles homens, eles repetem, olha, nós vamos entrar, mas a gente vai entrar para ir no lugar que ele estava. Não dá para entrar, vamos pelo telhado, mas olha só, calma, vamos abrir o telhado na parte onde ele estava. Ou seja, aqueles homens estavam com um foco tão grande, eles estavam com uma certeza tão grande de quem era Jesus. O reconhecimento de Jesus ali na vida daqueles 4 homens, que fez com que aquele poder que já estava ali fluísse. Quando aquele homem é colocado, e a Bíblia diz que quando eles descem no buraco do telhado, eles colocam diante de Jesus. Eles honram Jesus. E quando eles honram Jesus, o fluir acontece. E aquele homem é curado milagrosamente. E Jesus chega a dizer, aí a gente comparando, né, em Nazaré, ele foi impedido. E ali Jesus fala assim, qual é mais fácil? Perdoar os pecados ou curar? Para que vocês saibam que eu tenho autoridade, seja, levanta e anda, e o homem foi curado. Ou seja, teve um fluir abundante. Onde antes faltou, agora está sobrando aqui. Aí a gente vê e percebe que ali houve honra. As pessoas, tanto que você não vê em Nazaré multidões, você não vê, possivelmente a gente não vai dizer que a Bíblia não diz, né? Não sei se depois daquele episódio as pessoas ficaram falando mal, cochichando nos becos. Nazaré era um lugar muito pequeno, cochichando, lá ele não é esse não, e tal, meio que rejeitando. Mas em Cafarnaum, e quando a gente lê os evangelhos, você percebe que em Cafarnaum foi o quartel-general de Jesus, onde ele fez muitos milagres, não foram poucos. O ministério de Jesus teve marcas enormes em Cafarnaum, um lugar onde as multidões estavam afluindo na direção dele. Então, bispo, a impressão que eu tenho tido no meu coração é que como a gente precisa trazer esse ambiente da honra, porque esse ambiente da honra é o ambiente da manifestação de Deus. Deus se manifesta. E Jesus, ele coloca isso de você na prática. Honra o profeta, fala da liderança, fala de pessoas que estão acima de você. Você tem que honrar quem está do seu lado, seus irmãos. Paulo vai dizer em Romanos que nós devemos considerar uns aos outros e tratá-los em honra. Honra, eu creio que a honra, ela precisa ir até um pouquinho mais do que a boa educação. Com certeza. Do que a boa educação. É isso. Porque tem alguns níveis aí, alguns tipos
de educação, onde a pessoa é ensinada, não, você fala com quem fala com você, você trata bem com quem trata bem você, e é tipo, dá lá e dá cá, mas a honra, ela está além da boa educação, bem além, e faz uma diferença muito grande. Eu tenho dito isso, por exemplo, para os jovens, adolescentes, quando a gente está sempre conversando, principalmente adolescentes lá na igreja, eles se intitularam Interligados, o nome deles é Interligados. E conversando com eles, eu falei isso para eles, da importância deles reconhecerem isso, deles honrarem não só o pai, a mãe, na escola, professor, professora. Ah, mas eu não gosto dela. Não, você vai honrar, é porque você não gosta dela, porque ela tem uma posição, ela tem uma importância, que talvez hoje você não consiga enxergar, você não se identifica, porque há uma dificuldade de se honrar porque não se identifica. Eu não me identifico, por exemplo, eu não me identifico com esse líder, eu não vou honrá-lo. Não, não tem a ver com identificação. Tem a ver com princípio. Tem a ver com princípio. E esse princípio, em muitos momentos, vai pedir de nós fé, de você acreditar que é de Deus. E você não vai entender muito o fato de você honrar quem você não se identifica. E você vai honrar. Talvez a sua identificação com aquela pessoa possa determinar o grau de comprometimento que você vai ter com ela, até se vai segui-la ou não. Mas isso não tem nada a ver com honrar aquela pessoa. Exatamente. A honra tem que vir antes disso tudo. Existe uma ligação muito forte, anda de mãos dadas na questão da honra com o amor. O versículo que você mencionou estava aberto aqui, que eu queria ler, mas você já falou. Quando Paulo escreve em Romanos 12, 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Ele fala desse amor que a gente precisa ter como irmãos uns com os outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, o caminho de Jesus, que ele revela tanto no ministério, né, no dia a dia, ele faz com os discípulos, é o outro primeiro. Preferir significa que é o outro. Preferir sempre tem duas opções, você tem que escolher uma, então a outra vai sair perdendo, né? Então, esse preferir o outro significa que eu fico para trás, eu vou para o final da fila, eu dou o meu lugar para você. É um dos aspectos. Quando você elogia alguém publicamente, e é real, não é bajulação, né? Sim. Quando você dá um presente para alguém, ou seja, várias manifestações, a gente chama até das linguagens do amor também, né? Sim. Onde aquela pessoa, para você, realmente recebe admiração. Isso aí vai revelar Jesus em você, né? É o que ele faz muito bem, é o que ele nos ensina a fazer. E é a vida cristã, assim, na essência, é o que a gente precisava estar fazendo. Então, bispo, na igreja, por exemplo, nos relacionamentos, como eu tenho na experiência nossa lá, quando a gente começou lá, não tinham pastores auxiliares. Aí depois vieram os pastores, eu me lembro que algumas pessoas tinham uma certa dificuldade de falar pastor, por exemplo, pastor Gilson, ele sempre foi conhecido como Júnior. A pessoa, Júnior, não, pastor, Júnior. E alguns falavam, e ele mesmo fala, não faço questão disso não, tá, não precisa se preocupar. Mas quando a gente começa a entender a honra, não, isso é importante. Isso é importante, não vai engrandecê-lo, não vai fazer dele menor ou maior, mas isso é importante porque o próprio Deus estabelece isso na palavra de Jesus. Ele falou de você honrar o profeta, você vai estar recebendo, porque quando você não honra, você deixa de receber. A pessoa continua a mesma. E algumas pessoas têm essa dificuldade de entender, então é o que eu falo e repito aqui. Às vezes você não vai entender. Lá, agora, o mais recente agora, a nossa pastora lá, ela a vida inteira deu aula na NV Kids, Antigeração Vida. Então era a tia. A tia Mônica, tia. Não sei se ela vai ouvir também, era a tia Mônica. E às vezes até hoje eu percebo alguns ainda, poucos, a tia Mônica. E eu falei com os dois, falei, rapaz, você não sabe o que você está perdendo. Porque você não está desmerecendo, aí tá, você precisa ver no teu coração. Se você faz isso porque você não considera como pastora... Isso é interessante, né? Eu Você já vi gente chamar pastor pelo nome, não porque, por exemplo, eu falo que eu não ligo muito para título, mas eu entendo perfeitamente o que você está colocando. Por quê? Porque existem, não é o que acontece hoje, mas já aconteceu lá atrás, pessoas chamarem você pelo nome porque quer que os outros acreditem que você tem intimidade com aquela pessoa. Querem que as pessoas achem que você percebeu uma certa bajulação e uma certa falsidade na pessoa. Sim.
Então, foi legal o que você acabou de falar, né? A pessoa examinar o que está acontecendo dentro dela. Coração. Será que eu reconheço o pastorado, o ministério dela? Ou para mim ela vai ser tia? Ou, na verdade, pode ser inocente, né? Pode ser simplesmente o que você acostumou a fazer. Por isso, bispo, que é algo que eu queria deixar muito claro, você que está nos ouvindo aqui, como é importante na cultura da honra a gente deixar o nosso coração bem na disposição de Deus, do Espírito, para ser tratado. Porque Jesus, ele no ministério dele, ele encontrou com muitas pessoas, pessoas que honraram, que desonraram, mas houve um grupo que é interessante ele falar assim, olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então Jesus está falando possivelmente do bajulador, ou daquele que queria apresentar para quem está à volta, que ele reconhecia, mas o coração não tem nada a ver. Isso. Então, no ambiente de honra, uma das coisas que tem que ser tratada e assim, bem tratada, e a gente permitir ser tratado, é o nosso coração. Para que a gente não diga assim, pastora Mônica, no caso nosso lá, pastora Mônica, mas lá no teu coração, pastora nada. Então, bem colocado. Então a gente precisa ser realista e é algo que a gente tem visto em igrejas que tem isso com muito mais vida, experiência, eles falam desse confronto. Esse confronto é da gente confrontar o nosso coração. Isso. Se eu não estou bajulando ou se eu estou falando, mas lá dentro eu estou... E é muito interessante a dinâmica, porque mesmo que você não ligue para o título, as duas pessoas são reveladas aí, né? Sim. Porque você aceitar ser chamado e não ligar para aquilo não sobe a sua cabeça, você não fica exigindo que todo mundo te chame, porque para você se sente honrado porque Deus te chamou, né? Sim. E para outra pessoa também revela o coração. Se ela está fazendo aquilo porque ela quer honrar, ou se ela faz aquilo falsamente. Sim. Né? Essa expressão que Jesus menciona, se não me engano, ele fala de Isaías. Sim. Né? Bem profetizou. Bem profetizou. Né? E ele fala justamente do que a única crítica que Jesus faz o tempo todo no ministério é aos fariseus. Sim. Por causa da falsidade, por causa da hipocrisia. Né? O tempo todo Jesus chama atenção para isso. Vocês parecem uma coisa, mas lá no fundo, lá no coração, são outra coisa. Isso aí. Eu me lembrei até uma passagem que eu gosto muito de ler com a igreja, que é sobre a figueira, que Jesus amaldiçoa. Eu não sei tudo que aquilo significa, mas um aspecto me chama a atenção. Jesus foi ver se tinha fruto, porque tinha muita folha. Então ela parecia uma coisa, mas não tinha realmente algo para oferecer. Então é mais uma vez uma ilustração do que Jesus está o tempo todo buscando. Ele quer a simplicidade da nossa autenticidade. É uma das maneiras como... Se não for assim, não tem honra nenhuma. Não tem honra nenhuma. O único jeito de honrar você é se for verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Então eu creio que num ambiente de honra, num clima, uma cultura de honra, a gente precisa realmente permitir que o nosso coração seja purificado, seja tratado das motivações, a gente tratar disso porque a gente está falando de Jesus, de um ambiente, eu repito, eu acho que isso tem que ficar muito claro para quem está participando com a gente aqui. A gente está falando de um fluir de vida. A cultura da honra traz vida. Vida para a igreja, vida para o ministério, vida física, biológica, vida espiritual, vida emocional e o mais. Isso nos aproxima do próprio Deus. Porque tem uma figura, bicho, muito interessante, que uma das que mais marca o meu coração sobre honra, que é a figura do Davi e do Jonatas. Que é a figura, e a gente sabe que o Antigo Testamento ele aponta para o Novo Testamento, e os personagens também acabam sendo figuras. Sim. E a gente percebe que ali o Davi ali, e o Jonatas são duas pessoas que se conheceram, e um era filho do rei, era o filho do rei Saul, alguém muito importante, era um príncipe. Isso. Davi era um pastor de ovelhas, alguém que a família não tinha muita distância em termos de família, em termos de importância de conhecimento. Mas a Bíblia diz que eles se conheceram e um resolveu honrar o outro, criou uma amizade, dessa amizade isso se tornou uma lealdade e criou-se um laço de honra muito grande entre eles. E o tempo passa e a Bíblia diz que Jonatas, ele vem a falecer, ele tinha um filho, ele teve um filho, não vou dizer um só filho, mas um dos filhos dele sofreu um acidente em casa lá com a cuidadora, o nome dele era Mefibosete, filho de Jonatas. Ele sofre um acidente, foi no período que teve uma das guerras do pai, Saul, morre o pai, morre Jonatas, o menino cai, quebra ambos os pés,
e as pessoas estavam com medo de ele ser levado escravo ou até sido morto, porque ele era neto de Saul, era da linhagem real, para que não venha a vingança, toda aquela cultura da monarquia. E ele é levado para um canto do mundo chamado Lodebar. Passa bom tempo lá. Possivelmente cresce, talvez adulto já. E a Bíblia diz que Davi, lá do outro lado da história, do outro lado do mundo, ele se torna rei, importante. E a Bíblia diz que Davi, não sei se ele acorda, bate um negócio no coração dele, e ele diz, olha, eu preciso saber se tem alguém da casa de Jonatas para que eu possa favorecer, para que eu possa abençoar. E a Bíblia diz que manda chamar, e encontram esse menino, trazem esse menino, e ele vê Davi honra Jonatas, que estava morto, morto, ele honra Jonatas, morto, na figura do filho dele. Então isso me ensina e me dá um impacto muito grande, porque as minhas relações hoje de honra, o ambiente de honra que eu crio hoje, a cultura de honra que eu me permito viver, vai repercutir em filhos meus, em netos, em pessoas que estão lá na frente. Verdade. Que Mefibosete não tinha nada a ver com a história, mas ele foi honrado por causa do pai dele. Então a honra, ela deixa uma memória no coração do próprio Deus. Porque vamos lá, vamos voltar lá no início. A Bíblia diz que um homem chamado Abel honrou a Deus. Ele honrou. Pouca gente viu, pouca gente soube. Mas até hoje, isso tem, não sei, vou fazer conta aqui, mas bota aí 6.000 anos, 10.000 anos, não vou dizer um tempo, mas muito tempo atrás. A Bíblia diz que até hoje, está lá em Hebreus, que a atitude de Abel é lembrada por nós até hoje. A Bíblia chega a usar um termo que diz assim, que a Bíblia diz que a atitude dele de honrar a Deus, mesmo depois de morto, ainda fala. Isso mostra, gente, para mim, para você, para cada um de nós, que a honra tem uma voz que a sepultura não cala. Olha só. A sepultura não cala. Abel não fala mais. Nem conheci, nenhum de nós conheceu Abel. Mas a voz dele vai ecoar para a eternidade. A gente está aqui hoje falando de uma voz que... E é interessante, bispo, que isso... Como isso me impulsiona e me estimula, me encoraja a gente ensinar, aprender, crescer e trazer a cultura da honra, porque existe uma voz na honra que ecoa, que vai para além do que a gente possa imaginar. E não foi, a gente vê Deus, né? Deus, lá Abel. Vamos ver Jesus. A Bíblia, e eu pregando na igreja na semana passada, para mim eu falei que no Novo Testamento, no Antigo Testamento é Jonatas e Davi. No Novo Testamento, a maior honra que eu vejo foi de Maria. Maria aos pés de Jesus. Ela teve 3 momentos aos pés de Jesus. Quando ela estava na casa, Marta e tudo mais, ela não preparou o lanche, ficou aos pés aprendendo. Um pouquinho à frente, diz a Bíblia que ela vai aos pés de Jesus. E nos pés de Jesus, por quê? Lázaro morreu. E ela foi pedir, se tu estiver aqui, meu irmão tinha morrido. Aquele desespero, meu irmão morto há 4 dias. E ela vai aos pés de Jesus. Mas mais à frente, no próprio Evangelho de João, já no capítulo 13, diz a Bíblia que Jesus está num jantar. E ela chega. E ela chega com perfume. E ela lança aos pés de Jesus. E diz a Bíblia que ela honra Jesus. Você não vai ler que ela honra Jesus. Mas quando você vai num contexto histórico da época, cultural, a honra de uma mulher era o cabelo. Tanto que para você desonrar uma mulher, corta o cabelo dela, deixa ela careca. Você vai desonrar essa mulher. E, na verdade, ela não vai nem sair de casa. Ou ela vai colocar um lenço, ou ela vai esperar porque demora. Naquela cultura era muito forte. Mas muito forte. Tanto que era proibido. O Paulo chega a dizer que... Paulo, né? Mas a Bíblia chega a dizer que o véu da mulher era o cabelo dela. Aquela mulher pega a honra dela. Mas Jesus era alguém tão importante para ela. Mas tão importante. Era alguém de um valor, porque a definição de honra é essa. É valor, estima, respeito, admiração. Ela tinha tanto por Jesus que ela falou, olha, o que eu tenho mais de honra aqui, eu tenho esse perfume. É interessante que o preço, né? Judas chega a dizer, né? Se sair por 300 denários, e quando você faz a conta, um denário é o trabalho de um dia, né? 300 denários é como se uma mulher trabalhasse o ano inteiro e não gastasse nada. Tipo assim, um ano, minha irmã, sem fazer unha, sem fazer cabelo, sem comprar joia, sem nada. Juntou o dinheiro para comprar aquele perfume. Mas Jesus é tão importante para mim que eu vou pegar aquilo que eu tenho de honra. Bom, o dinheiro eu posso trabalhar,
mas o cabelo eu recebi de Deus, é meu. Eu vou honrar. E ela foi nos pés de Jesus. Aí a gente vai ver, bispo, mais uma vez, a voz da honra ecoando. Quando o texto termina, Jesus fala assim, ó, aonde esse evangelho for pregado, será contado o que ela fez. Para a memória não minha, para a memória dela. Não é para minha memória, Não. é para a memória dela. Ou seja, a honra tem uma voz que a gente não tem dimensão para poder dizer, não, aqui para, não para. O tempo não para a honra. A gente está falando aqui de Jesus há 2000 e tantos anos atrás. E Jesus sabia, e a gente já sabia, mas Jesus tinha noção de que isso seria registrado, uma presciência de Deus. Foi registrado, está lá escrito. João escreveu. A gente está aqui contando uma atitude de honra que uma mulher fez. Veja que o que me chama a atenção, bispo, é que ali nem todos estavam com o espírito da honra. Judas, por exemplo, não estava nem aí para isso. Não. E os outros estavam muito curiosos. Caramba, ele está jantando aqui. Talvez Mas, confuso. exatamente, mas aí o que eu quero deixar é que ainda que você esteja num ambiente onde as pessoas não honram, se o teu coração está assim, muito vivo de honra, a cultura ainda não chegou, o ambiente não é propício, mas se o seu coração você não vai ter problema de honrar a Deus. E ainda que as pessoas, como Judas, para que isso? Por que você vai na igreja? Domingo, você vai na igreja, mas por que a gente vem à igreja? Vai perder o jogo. Vai perder o jogo, a praia, ou frio, ou isso, ou aquilo, outro. Não, mas existe um princípio no nosso coração de honra. E como a gente vê a igreja, ao longo do tempo, muitos, talvez sutil, ela foi trazendo essa questão da honra. Por exemplo, por que a gente se reúne no domingo? Primeiro dia da semana, a primeira parte, primeiro momento, isso fala de honra. E os apóstolos, a igreja no início, né, ela se reuniu no domingo, apontando para a ressurreição, mas também apontando para o primeiro dia, a primeira parte, primeiro momento, primeira coisa que eu vou fazer na semana. Isso tem a ver com honra. Prioridade, colocar em primeiro lugar tem tudo a ver com destaque. E a gente aprende também, bicho, que ensinamos que o dízimo, por exemplo, não é uma obrigação, não é uma coisa que não tem peso de lei. Eu tenho entendido e ensinado que o dízimo tem peso de honra. É uma questão de honra. Quem é Deus no teu coração? Quem é Deus na sua vida? Então, se Ele é tudo, se Ele representa tudo aquilo que realmente Ele é, você não vai ter problema com dízimo, com oferta, não só do dinheiro, mas do teu tempo, do teu talento, da sua vida, do tudo que envolve você vai honrar. Então, o desafio hoje é nós realmente trazermos essa cultura. E a honra, o que você acabou de falar, né? Honra, porque o fato dela ter honrado Jesus trouxe honra para ela no final da história. Exatamente. Agora imagina, é muito legal de falar disso, e você pode não acreditar, mas está chegando já no final. Sério? Nem parece que a gente começou a conversa, né? Mas imagina uma igreja, Alberto, onde as pessoas entenderam isso. Para, em primeiro lugar, honrar a Deus. Por quê? A gente diz que os nossos cultos são a Deus, são cultos para honrá-lo. Então, tudo que a gente faz no nosso culto aponta na direção dele para honrá-lo. Cantamos para honrá-lo. Ofertamos para honrá-lo. E quando a palavra vai ser pregada, você está dando seus ouvidos em reverência como alguém que honra quem está falando. Exatamente. Não é o pastor, é Deus que está falando ao seu coração. Ele vai usar um pastor, vai usar um pregador, mas você está honrando a palavra. Então, todo culto... o contrário disso são as pessoas que vão à igreja para ver se recebem alguma coisa. Para ver se as músicas abençoam a vida dela, para ver, né, se Deus abençoa financeiramente a vida dela, então ela vai apostar ali que uma oferta pode fazer isso acontecer, e para ver se a palavra vai ser boa para mim. Então, a gente esquece completamente que a gente está na contramão. E muita gente na igreja hoje se tornou consumidora ao invés de pessoas que honram a Deus. Então, em primeiro lugar, no próximo domingo, quem sabe a gente vai para a igreja com esse espírito. Eu venho para honrar a Deus. Não para receber. Claro que você vai receber muita coisa dele, porque não tem como. É a história dessa mulher, né, da Maria. Até hoje o nome dela é famoso e conhecido por causa de uma postura de honra. Mas tem o outro lado que eu quero deixar com você, e depois vou pedir para o Alberto também falar, uma vez que a gente está chegando no final. Eu estou impressionado porque fluiu de uma maneira, mas eu acho que dá para a gente desdobrar isso em vários outros podcasts, não, Alberto? Com certeza. Que é dizer para você quem são as pessoas na sua vida, na sua história,
que passaram pela sua história, que fizeram diferença na sua vida. Talvez seus pais já são idosos, ou, né, alguém talvez até que não são seus pais, mas avós, tios, amigos, vizinhos que fizeram parte da sua formação, que ajudaram você a chegar onde você chegou, que arrumaram um emprego para você, que te ajudaram quando você mais precisou. Quem são essas pessoas? Você lembra se você voltou lá para honrá-las, né? Queria deixar esse desafio para quem está assistindo a gente, você não pegar isso que a gente está conversando e ser só mais uma informação para você, mas transformar em algo vivo e prático, né? Pensar em quem são as pessoas que Deus usou para te abençoar e voltar lá para honrá-las de alguma maneira, como Deus te dirigir. Não precisa ser um perfume de um ano de trabalho, mas alguma coisa que revele que você diz assim, olha, eu não esqueci do que você fez por mim. Na verdade, bispo, quando você está falando nisso, me veio um texto que Jesus ele falou assim, aquele que honra aquele a quem eu enviar, está honrando a mim, porque eu honro o meu Pai. Então, possivelmente, esse avô, esse tio, por exemplo, Davi honrou o Jonathan. O Jonathan foi um enviado de Deus, porque Davi não tinha nada, como eu, nós não tínhamos nada. Sim. A Bíblia diz que a gente estava mortos. Verdade. E o Jonathan, que era o filho do rei, ele fez de Davi, deu a Davi. Davi deu um cajado, ele deu uma espada, deu um arco, deu ouro, deu uma capa. Davi deu uma pele de animal que ele colava. Era o que Mas ele tinha para assim, dar. E parece até uma analogia da aliança que a gente faz com Deus através de Jesus. A gente não tem nada para oferecer e ele nos dá tudo. Então, o Davi somos nós e o Jonathan é Jesus. É isso aí. Então, agora, a Bíblia fala que esse Jonatas, que é o Jesus, ele, quando Jesus vai embora, ele fala, olha, aquele que receber, e essa expressão receber, ela está ligada à honra, ou aquele que honrar, me receber, porque a honra fala de você receber a pessoa. Uhum. Então, quando Jesus diz, olha, aquele que honrar, aquele que eu enviar, está honrando a mim. E eu honro o Pai. Então, você honra quem Jesus enviou, você está honrando Jesus, Jesus honra o Pai. Você entra no ciclo da vida de Deus, do zoe de Deus. Então, Deus, aí a gente pensa, bom, quem é que Jesus enviou? O pastor, o bispo, o professor. Não, Deus enviou a tua tia, a tua avó. Deus enviou pessoas que marcaram sua vida, marcaram sua história, e que realmente a gente tem que ir. Honrar essas pessoas é honrar Jesus. Honrar Jesus é honrar o próprio Deus. E quando a gente volta, a gente, na verdade, está se permitindo voltar ao ciclo da vida. Porque eu não cheguei aqui de paraquedas. Existiram pessoas, existiram uma engenharia de Deus construída para que eu pudesse chegar até aqui. E pessoas foram usadas por Deus. E é interessante a gente deixar isso muito claro, que Deus usou pessoas que você nem imagina. Verdade. Uma tia, um amigo, por exemplo, minha mãe. Na época, era muito comum ainda, né, o rádio. Década de 80, o rádio ainda tinha uma força muito grande. Década de 80, né? Ainda tem hoje, mas não tanto como naquela época. Mas eu me lembro que o rádio estava lá, e tudo. Eu lembro que o pessoal ia pro Maracanã, aquele radinho. De eu lembro que os vizinhos meus, o senhorzinho, ficavam sentados com aquele radinho lá. E tinha um rádio lá, eu lembro, na minha casa dos meus pais lá, pequeno, mas eu me lembro de uma pessoa que falou para minha mãe. Eu não sei se aquela pessoa era crente. Eu, depois de um tempo, falei, cara, aquela pessoa foi um anjo de Deus. Ela foi alguém. Foi uma decisão. E depois ela falou assim, olha só, você tem que ouvir esse rádio. Você tem que ir na... E todo mundo sabe o seguinte, a rádio relógio só vai para saber a hora certa. Todo mundo. Então, quando aquela pessoa falou, e eu me lembro que depois de muitos anos, eu tentei encontrar, foi uma senhora, tentei encontrar ela, e ela já havia falecido. Para agradecer a ela. Porque ela foi alguém que Deus enviou. É verdade. Então, isso que você colocou, bispo, é de extrema importância. E digo mais, se você voltar nessas pessoas que realmente fizeram diferença na sua vida, você está entrando no ciclo da vida, da honra. Porque a honra é um ciclo de vida do próprio Deus. E Jesus deixou isso claro, por exemplo, para a gente terminar. Ele disse que iria, mas ele iria enviar Consolador, o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus deixou isso claro, né? Que aquele que recebe o Espírito Santo é como se recebesse o próprio Jesus, porque a preocupação do discípulo é essa. Tu tá falando que vai embora e agora, cara? Quem vai ficar com a gente? E Jesus, a Bíblia fala que ele enviou o Consolador, era igual a ele, mesmo nível. Então hoje honrar o Espírito Santo
é honrar o próprio Deus e honrar pessoas que o Espírito Santo usa para abençoar a nossa vida, que não necessariamente estão só dentro da igreja. Por isso que esse ambiente de honra, essa vida que tem que começar dentro da gente. E os discípulos talvez nem soubessem, mas Nem, Jesus mas estava honrando eles. Estava honrando Porque eles. Jesus usa uma expressão que ninguém entendeu na hora. Não, Ele falou assim, é melhor que eu vá. que eu vá. Quem vai acreditar uma coisa dessa? Jesus Demônio. dizendo, vou embora, é melhor que eu vá. Porque ele envia o Espírito. Então, É um o nível... próprio Senhor Jesus coloca o Espírito nesse lugar onde é melhor, por causa, obviamente, de perder todos os limites. Jesus em corpo, né? Não era 7 dias de semana, 24 horas, Não. como o Espírito Santo é com a gente. Sim. Dentre algumas coisas que a gente poderia falar. Mas é uma maneira de dizer, olha, eu quero honrar vocês também. Isso aí. Vocês vão receber algo grande e maior. Isso aí, bispo. Por isso que eu, no início aqui, falei que Jesus, a gente, quando se desperta para o assunto, você vê que a todo tempo Jesus está falando de honra. Todo tempo ele está falando de honra, Verdade. seja dos níveis mais básicos, ele está falando de honra, ele chega a dizer que quem não recebe uma criança não tem parte no reino de Deus. Criança era, na verdade, a criança era vista na cultura judaica, hoje nem tanto, mas na cultura judaica, como era o seguinte, ó, se alguém tem que honrar alguém, a criança honrar o mais velho, honrar o rabino, honrar o sacerdote, a criança. A criança nunca vai ser... nunca vai ser objeto da honra. Aí Jesus diz, não, gente, se vocês não me receberem como essas crianças me recebem, se vocês não se tornarem como elas, vocês não vão entrar no reino de Deus. Se nós estamos afirmando que a honra é um princípio do reino, a gente não tem que escolher honrar. E assim, uma coisa que eu volto e me lembro na igreja, eu lembro de fazer e faço. Eu, às vezes deixo o culto, às vezes me organizo para não pregar, e eu vou lá na Nineveh Kids. E vou honrar aquelas crianças, olhar para elas, tirar uma foto, brincar com elas. Quem tá com chupeta eu tiro, que eu sei que irrita. Tira a chupeta, brinco e tal. Mas digo, é bom vocês estarem aqui, muito obrigado. E você abraçar aquelas crianças, honrar aquelas crianças. Eu levo alguma coisa que eu sei que gostam. E como é bom. E você, isso está se parecendo com Jesus. Outra que a gente faz de parar na igreja. A gente tem tempo que não faz, mas parar na igreja e tentar descobrir quem são as pessoas de mais idade aqui na igreja. Olha as senhoras, os cabelinhos brancos aí. Honre essas pessoas. Agradeça a elas. Talvez, eu me lembro muito bem, hoje ela já falecida, está com Jesus, a dona Durvalina, fez 90 anos. Uma senhorinha da igreja, desde o início da igreja, desde o início. E ela era interessante que, ela, na idade dela, bispo, como, eu nem falei isso com o bispo Jocelino, ainda vou lembrar de falar isso com ele, como ela tinha uma honra e uma gratidão pela igreja de Bom Sucesso, pelo bispo Jocelino, que ela sempre foi membro lá, e quando abriu Nova Holanda, ela foi para lá. Sim. Mas ela falava, pastor, eu estou aqui porque para atravessar para lá é muita moto, é muito quilo. Ela já foi atropelada por moto, por bicicleta, e ela não conseguia ir. Mas toda terça-feira ela ia no encontro de oração em Bom Sucesso. Ela marcou lá com os meninos, às vezes eu levava, alguém levava, mas ela sempre ia. Toda terça ela falava, eu não posso deixar de ir lá agradecer. Ela passou a vida inteira dela, assim, uns 10 anos, na igreja de Nova Holanda, membro, mas ela ia lá uma vez na semana para agradecer. Ela sempre brincava comigo, né? Pastor, pedir aqui. Pedir eu peço aqui. Mas lá eu tenho que agradecer. Lá eu tenho que agradecer. Aí eu me lembro que uma vez, num evento de senhora que a gente fazia lá na igreja, lá, nós resolvemos, eu e a André, pegamos lá um grupo lá, enchemos do carro lá, come da igreja, levamos para o cinema. Levamos elas para o cinema. Para ver. A gente não sabe, nem tinha visto o filme, mas levamos para o cinema para elas verem um filme. Não era filme de terror, não. Não. Eu me lembro, bispo, que naquele dia, impressionante, bispo, naquele dia, aquela senhora Durvalina, ela disse que era a primeira vez que ela estava entrando num cinema. A primeira vez que ela estava entrando num shopping. Olha só. Eu falei, essa mulher já é bisavó. Será que ninguém nunca percebeu isso? E ela entrou, ela ficava assim, olhando e tudo mais. Primeira vez, ela estava com 86, 87 anos. Nunca tinha ido a um cinema, entrado num shopping. E aquilo me despertou. Eu falei, se alguém, um neto ou um filho, quem seja, nunca levou ela, é possível que algum deles nunca tenha dito para ela muito obrigado, por ela ser quem ela era. E ela era costureira.
Ajudou 1000 pessoas. E na igreja, antes dela falecer, a gente fez isso, não só com ela, com as que estavam lá, de agradecer a elas. Dizer, olha, o quanto elas são importantes, quanto elas são preciosas. São gestos que eu tenho dito que a gente vai começando a criar a cultura da honra. Isso. Criar a cultura da honra, em honrar esses que estão... Honrar os pequenos. Os pequenos na igreja nem sempre é o da NV Kid, não. O pequeno pode ser aquele que se converteu ontem. Isso. Ele chegou a primeira vez, ele é pequeno no reino de Deus. Ele é pequenininho. A Bíblia diz que ele tem que desejar o leite materno, o leite espiritual. Então ele é pequeno. Honrar aquele pequeno. Dar atenção a ele. Ele se sentir honrado, valorizado. A gente está trazendo a cultura da honra para a nossa igreja. Com certeza. É o que a gente quer desenvolver mais e mais. A gente está com um plano de no ano que vem ser muito sério em relação a tratar disso com a igreja. Se Deus quiser, a gente já está ensaiando isso. Com certeza. Alberto, quanta coisa maravilhosa, que riqueza, quanta coisa boa você está trazendo para a gente hoje. Queria te agradecer de coração. Eu tenho falado isso nos últimos podcasts aqui, porque às vezes o conteúdo é tão rico que a gente fala, não vai dar para ser só um. Mas a gente não pode também se alongar muito, mas a gente vai marcar outros momentos para a gente ir mais fundo, para abençoar ainda mais, para inspirar mais e mais as pessoas. Mas eu quero te deixar à vontade, se tem algo que ainda está no seu coração, que você quiser compartilhar com o pessoal, você pode falar direto ao coração deles. Depois a gente vai terminar e muito, muito obrigado. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora também, participando, se envolvendo aqui com o que nós estamos conversando. Amém. O que está no meu coração, gente, para você, para cada um de nós, é realmente nós entendemos que o reino de Deus está na contramão desse mundo. O mundo é um mundo de desonra. O bispo colocou aqui, olha, é muito mais fácil você colocar um apelido em alguém do que você honrar alguém. Como a gente coloca hoje com as figurinhas, né? Como é fácil você pegar uma figurinha daquela e fazer uma figurinha, como já fizeram minha. Com certeza. E vão continuar fazendo. Como é fácil, como isso é fácil, é rápido. Esse é o ritmo, tá na mão aí, mas a gente tem que ir na contramão, gente. A gente tem que honrar, a gente tem que trazer isso para o nosso coração. E eu queria... deixar isso para você, não perca a oportunidade. Eu termino com isso. Não perca as oportunidades. Na igreja, na sua casa. Aquela mulher, Maria, ela disse, olha, eu não sei se eu vou ter um outro dia com Jesus. Eu não sei se ele vai estar em algum outro jantar. E é interessante você ler a Bíblia, porque a Bíblia diz que Jesus estava indo para Jerusalém para cumprir o plano de Deus. Ele já estava no finalzinho do seu ministério. Maria não teria outra oportunidade. Então, queridão, não perca as oportunidades de honrar a Deus, honrar sua casa, honrar seus pais, honrar pessoas que têm uma importância enorme na sua vida e mais, honrar aquelas que você às vezes não sabe nem o nome, que você não imagina quem seja. Por exemplo, na igreja, você sentar do lado de alguém e falar assim, qual é o seu nome? Meu nome é José. E se apresentar e abençoar aquela pessoa e dizer, olha, eu queria fazer uma oração por você. Isso é honra. E nós queremos encorajar você a se juntar a cada um de nós para criarmos uma cultura de honra aonde a gente for. Isso aí. E a gente vai ser contagioso. Isso aí. Quem estiver perto da gente vai pegar o espírito e vai continuar fazendo a mesma coisa. Alberto, obrigado. Amém. Uma alegria. Um prazer imenso ter você com a gente. Dá um beijo grande na sua família maravilhosa, Andréia, os meninos. Amém. Deus abençoe. Amém. E olha, obrigado porque você participou com a gente. Semana que vem a gente está de volta, trazendo mais vida para a sua vida nesse nosso podcast tão especial. Deus abençoe e até a próxima. Um abraço.